Joe Biden tomou posse como 46º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2021. Aos 78 anos, ele é a pessoa mais velha da história a assumir o cargo. Sua companheira de chapa nas eleições, Kamala Harris, é a primeira mulher a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Joseph Robinette Joe Biden Jr. é um advogado e político. Filiado ao Partido Democrata, foi vice-presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, durante o mandato de Barack Obama. Entre 1973 e 2009, exerceu 6 mandatos consecutivos como senador pelo Delaware, período em que presidiu importantes comitês do Senado. O político foi declarado presidente eleito dos Estados Unidos em 7 de novembro de 2020, após uma disputa eleitoral acirrada contra o então presidente Donald Trump. Em uma eleição realizada durante uma pandemia, Biden conquistou mais de 74 milhões de votos populares, um recorde na história do país. Apesar do resultado, Trump entrou com mais de 50 processos em tribunais estaduais e federais, alegando que houve fraude maciça. Apesar disso, não foram encontradas evidências de irregularidades significativas. Em seu discurso de vitória, Biden defendeu a união entre os cidadãos. É hora de colocar de lado a retórica dura, acalmar os ânimos, nos olharmos novamente, ouvir um ao outro novamente, disse ele. Esta é a hora de curar a América, completou. Biden nasceu em 20 de novembro de 1942 na cidade de Scranton, Pensilvânia. Aos 10 anos, ele se mudou com sua família para a área de Wilmington, Delaware, onde seu pai trabalhava como vendedor de carros. Mais velho de 4 irmãos, Biden frequentou diversas escolas católicas. Embora fosse excelente nos esportes, Biden colecionava notas medíocres e lutava contra a gagueira. Em 1965, ele se formou em História e Ciências Políticas na Universidade de Delaware, e, 3 anos depois, formou-se em Direito pela Universidade Syracuse. Em 1966, Biden se casou com Neilia Hunter, com quem teria 3 filhos. Ao terminar a faculdade de Direito, Biden voltou para a região de Wilmington e trabalhou como advogado pelos 4 anos seguintes. Em 1970, ele ganhou sua primeira eleição para o Conselho do Condado de Newcastle. Em 18 de dezembro de 1972, logo após ser eleito para o Senado pela primeira vez, Biden perdeu a esposa Neilia e a filha de 1 ano, Naomi, que morreram em um acidente de automóvel. Em 1977, ele se casou novamente, com a professora Jill Jacobs, com quem teria mais uma filha. Biden foi reeleito para o Senado em 1978, e outras 5 vezes depois disso. Ao todo, ele passou 36 anos como senador, incluindo 8 anos como presidente do Comitê Judiciário e 4 anos como presidente do Comitê de Relações Exteriores. Em 1987, lançou pela primeira vez sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. Alguns meses depois, após ter desistido de concorrer, ele teve que ser submetido a 2 cirurgias para tratar um aneurisma cerebral. 20 anos depois, Biden novamente se lançou como pré-candidato à presidência, mas desistiu depois de garantir apenas 1% dos delegados nas bancadas democratas de Iowa. Barack Obama o escolheu para ser seu companheiro de chapa, após vencer as eleições primárias dos democratas. Nas eleições presidenciais de novembro de 2008, Obama e Biden venceram seus oponentes republicanos, John McCain e Sarah Palin, com 52,9% do voto popular. Ao assumir a vice-presidência, Biden foi encarregado de supervisionar um pacote de estímulo econômico de 787 bilhões de dólares, além de reativar um tratado de redução de armas com a Rússia. Ele também desempenhou um importante papel como consultor em relação aos conflitos no Iraque e no Afeganistão. Em 2015, o filho mais velho de Biden, Beal, morreu de câncer no cérebro. Biden cogitou concorrer à presidência em 2016, mas acabou desistindo. Em 25 de abril de 2019, Biden anunciou sua candidatura nas primárias presidenciais democratas. Ele concorreu com 28 outros candidatos, entre eles os progressistas Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Quando Sanders suspendeu sua campanha em 8 de abril de 2020, Biden tornou-se o candidato a presidente do Partido Democrata. Em 11 de agosto, ele anunciou a senadora Kamala Harris, da Califórnia, como sua companheira de chapa, tornando-a a primeira candidata afro-americana e sul-asiática a concorrer à vice-presidência por um grande partido.